Quando nasce uma criança, pai e mãe, caso trabalhem, têm direito a licenças, cada um no seu período determinado por lei. E já tramita no Legislativo um projeto de lei para aumentar a licença para mães com bebês prematuros. E para esclarecer as dúvidas em relação a esse assunto, nós convidamos a advogada Renata Vilas Boas, que está aqui conosco hoje. Obrigada pela participação, doutora. Eu que agradeço. Bom, começa explicando para a gente o que é a licença maternidade e paternidade, qual a diferença entre elas? Bom, a licença maternidade, ela está dentro do direito previdenciário e eu tenho aí um prazo de 120 dias a 180, conforme a legislação que estiver amparando. A regra é no mínimo 120 dias. Já no caso da licença paternidade, está previsto dentro do direito trabalhista e aí eu estou falando, né, de um prazo de apenas 5 dias. Então, eu já tenho essa primeira diferença, tanto na origem, em termos de direito, quanto também em termos do prazo. A empresa tem que ser avisada tanto pelo pai quanto pela mãe com antecedência. Pela mãe se sabe porque ela vai passar por 9 meses de gravidez, né? E o pai também tem que avisar que ele vai ter um filho e que para a empresa se programar? Assim, dentro da relação trabalhista também prevalece a ideia do bom senso. Então, apesar dele não estar obrigado pela lei para informar que vai um prazo longo, né, de comunicá-lo, por bom senso ele deveria informar. Mas às vezes esse pai também não sabe, né? Às vezes ele vai ser pego de surpresa. Às vezes eu teve um relacionamento em que essa mãe surge já com quase ao dar à luz, então ele não teria como comunicar antes. Mas a ideia seria o bom senso, ele comunicar dentro da possibilidade, porque ele vai ficar afastado cerca de 5 dias, né? Então, para a empresa se programar para preencher esse espaço. Qual é o prazo de contagem dessas licenças? Diferencia da licença maternidade para paternidade? É do dia que a criança nasce ou do dia que a mãe se ausenta do trabalho para poder ter o filho? Bom, quando a gente fala da licença paternidade, é do momento do nascimento da criança, tá? Então a contagem parte daí. No caso da licença maternidade, pode ser do momento do nascimento da criança, ou dependendo do caso, pode ser até 30 dias antes da data prevista para o nascimento. Então esses 120 dias, ele ficaria, né, um mês antes do nascimento do bebê. A gente tem visto aí na justiça alguns casos de pais conseguindo um período maior de licença paternidade, no caso da ausência da mãe. Por exemplo, ele ficou viúvo, a mãe morreu no parto, ou essa mãe não existe. Isso está sendo comum na justiça, esse entendimento? Tem predominado. Então, esse pai, né, viúvo, ele está pleiteando essa licença maternidade, que agora vai se tornar parentalidade, ou seja, né, ser direcionado para a mãe ou para o pai, conforme o caso concreto. Então, nós estamos caminhando, né, dentro da nossa evolução da sociedade, num papel mais ativo do pai, em que a gente está visualizando que ele precisa também estar junto dessa criança, desde esse momento do nascimento, né, acompanhando esses primeiros passos. Então, já há uma briga desses pais para que eles tenham um aumento no quantitativo de dias dessa licença paternidade. Porque a gente imagina o seguinte, que a mãe que estava gestante e que agora que o bebê nasceu, né, esse contato de 5 dias seriam, né, só para ele auxiliar nessas primeiras tarefas. Mas não, na realidade a licença paternidade ou maternidade tem como objetivo estabelecer os vínculos dessa criança com os seus genitores. Então, é tanto para a mãe quanto para o pai. Então, a gente está fazendo uma releitura do sistema, porque os pais estão reivindicando estarem perto dos seus filhos, e a gente já tem propostas no legislativo, dentro da doutrina, já se tem conversado, para se aumentar o prazo da licença paternidade para que ele possa acompanhar. O que a gente tem feito, na realidade da nossa sociedade, é essa mãe ficar em casa com a criança e pedir apoio à avó, pedir apoio a uma babá, a alguém, mas na realidade esse papel teria que ser preenchido pelo genitor e não, né, por pessoas estranhas. Ambos, pai e mãe, se eles tiverem férias vencidas, por exemplo, dá para juntar com esse período? É possível, sim, mas nesse caso, quando a gente pensa na concessão de férias, eu tenho o período aquisitivo, então se tiver dentro, né, passou esse prazo do período aquisitivo, eu posso requerer, mas a empresa vai fazer uma análise se ela pode conceder ou não naquele momento. Depende de um acordo com a empresa. Depende de um acordo. Tá ótimo, a gente volta nesse assunto no próximo bloco. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Renata Vilas Boas, que hoje conversa conosco sobre a licença maternidade e também a licença paternidade. Doutora, houve uma mudança recente aí na lei que estendeu esse prazo da licença maternidade para algumas mães, mas não são todas, né? Depende da empresa, que ela é obrigada a dar um período de 6 meses para a mãe?
Na realidade, a gente tem a previsão dos 120 dias pela Constituição Federal, né? E aí alguns órgãos públicos e algumas convenções coletivas têm aumentado para 180 dias. Então, eu ainda não tenho uma legislação propriamente dita que ampare essa alteração. Mas isso funciona na prática? As mães têm conseguido ou por vezes têm que entrar na justiça para conseguir a licença um pouco maior? Não, quando está previsto na convenção ou no acordo coletivo ou na legislação está amparado, né? Então, no caso do GDF, por exemplo, aí não há essa necessidade de ingressar pleiteando, porque eu já tenho um documento que prevê essa situação. Doutora, se a mãe tiver mais de uma criança, gêmeos, trigêmeos, aumenta isso ou não? Tem que se virar com mais filhos no mesmo período? Infelizmente, não aumenta, só o trabalho. Continua os mesmos meses. Se a pessoa é estagiário, tanto mãe quanto pai, muda alguma coisa, também tem direito previsto ou não é diferente? Quando a gente fala do estagiário, quando a gente fala do autônomo, quando a gente fala da dona de casa e até do estudante, para todos eles existe a possibilidade de você ter essa licença maternidade e licença paternidade. Isso vai estar dependendo se está tendo o recolhimento e a contribuição para o INSS ou não. Então, se é um estagiário e está tendo a contribuição, então ele tem direito. Se é a dona de casa, ela não trabalha, né? Mas se ela recolhe a contribuição do INSS, então ela tem direito também. Doutora, e já houve algumas decisões judiciais em relação aos bebês prematuros e também tramita na Câmara, já passou pelo Senado, agora voltou para a Câmara, um projeto de lei que pretende estender este período de licença maternidade para as mães que têm bebês prematuros, porque eles nascem prematuramente, ficam no hospital durante um período que ela está ali, teve quase às vezes o período todo da licença maternidade dela, e quando o bebê vai para casa, ela não tem esse período com o filho. Isso seria um avanço na legislação? Com certeza é um avanço, né? Ou seja, já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara para ser analisado. Mas a gente já considera um avanço, porque se a criança ela é prematura, ela demanda mais cuidados do que uma criança que nasceu dentro do prazo normal. E esse primeiro contato, né, que ela está normalmente no hospital, apesar da mãe ter acesso, ela ainda não está estabelecendo esses vínculos. Às vezes há uma dificuldade muito grande, a mãe até não pode pegar o bebê ou tem dificuldade para isso em razão da condição física daquela criança. Então há uma limitação. Então perde-se muito nesse momento que essa criança está internada numa UTI, né? E aí quando vai para casa, que seria agora eu vou estar com meu filho, né, esse momento, acabou a licença maternidade. Então, existe sim essa evolução nesse sentido e a gente está torcendo para que a Câmara se manifeste o mais breve possível. Em caso de adoção, como é que funciona? Depende de horário, de idade, aliás, da criança para ter essa licença ou não? Infelizmente, a legislação estabeleceu uma idade, né? Então fez um corte. E isso implica num aspecto negativo, porque tanto uma criança com menos de 7 anos ou mais de 7 anos precisa estabelecer os vínculos com essa família para a qual ela está ingressando. Mas a licença ela está sendo concedida pela legislação só quando a adoção é para crianças menores de 7 anos de idade. E em relação a casais homoafetivos que, porventura, têm um bebê aí no meio, ou adotam, ou tem aquela inseminação artificial, como proceder? A ideia é a mesma, né? Então, você vai requerer essa licença, que vai ser concedida apenas a um dos dois, né? Não é concedida aos dois, a licença maternidade apenas um, né? E você vai ter esse direito desses 120 dias. Tá ótimo, doutora. Eu conversei aqui com Renata Vilas Boas, que é advogada e conversou hoje com a gente a respeito da licença maternidade e também da licença paternidade. Obrigada pela participação. Eu que agradeço e até breve. Até uma próxima.